Seja bem-vindo ao canal Física com Bié. Eu sou Bié, estou licenciando em Ensino de Física e neste vídeo aqui nós vamos resolver o exame da 10ª classe 2012, primeira época. Então, se for novo aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que formos a postar aqui. Não se esqueça também, partilhe este vídeo para os seus colegas, para eles também poderem aprender. Então, vamos ao número 1. Número 1 diz o seguinte: transcreva para a sua folha de exame apenas a alternativa que melhor completa a frase. A frase está aqui. Quando se escreve no quadro usando um pau de giz, liberta-se pó de giz devido a... que era aquele processo em que o professor está a escrever no quadro, né? Há aqueles pedacinhos de giz que se libertam aí. Está a imaginar, né? Então, querem saber o que é aquilo. A linha A, compressibilidade. Nós sabemos que a compressibilidade é a propriedade de um corpo ou substância de se reduzir ao seu volume quando se submete a uma pressão, né? Então, não pode ser compressibilidade. Vamos para a divisibilidade, a linha B. Sabemos que a divisibilidade é a propriedade de um corpo de se dividir em pequenos pedaços. Então, logo, a opção certa é B. A opção certa é B. Divisibilidade. Divisibilidade. Podemos continuar para a impenetrabilidade. Impenetrabilidade é aquela propriedade que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Inércia tem a ver com que é a propriedade geral da matéria que faz com que um corpo permaneça parado ou em movimento quando não se aplica nenhuma força. Então, a nossa opção certa é B, divisibilidade. O número 2 diz o seguinte: a tabela corresponde ao movimento de um ponto material de massa de 2 kg sob efeito de uma força constante F. Temos aqui essa tabela, né, que corresponde aos dados. Temos tempo inicial em segundos, é de 0 segundos. Tempo final é de 5. Velocidade inicial em metros por segundo é de 0, final é de 200. A linha A dizem: determine a aceleração do movimento. B, determine a intensidade da força aplicada. Ok, nós vamos tirar os dados. Já sabemos que a velocidade final é de 200, tempo final é de 5. Velocidade inicial é de 0, tempo inicial é de 0 também. Então, já temos aqui os dados extraídos. Nós sabemos o quê? Que a aceleração é igual ao quê? A variação da velocidade sobre a variação do quê? Do tempo. Então, nós vamos dizer que a aceleração será igual ao quê? A velocidade, podemos colocar aqui, a aceleração será igual a velocidade final menos o que? A velocidade inicial. Então, o tempo vai ser igual ao que? A tempo final menos o tempo inicial, né? A variação do tempo. Então, a aceleração será igual ao que? A 200 menos 0. Aqui vamos ficar com 5 menos 0. Então, ficaremos com a aceleração igual a 40. 200 por 5, isso dá 40 metros por segundo ao quadrado. Já determinamos a aceleração. A linha B pediram o que? Dizem determine a intensidade da força aplicada. O que é que nós sabemos? Nós sabemos a partir da segunda lei de Newton que o quê? Que força é igual ao quê? A massa vezes a aceleração. Nós queremos essa força aqui, já nos deram massa aqui, determinamos a aceleração. É simples, é só substituir. Vamos ficar com força igual, a massa é de quanto? É de 2 kg vezes 40 metros por segundo ao quadrado. Ficaremos com força, tem que ser igual a quanto? Isto aqui vai nos dar 2 vezes o 40, vai nos dar 80 newton, desculpa. É força, tem que ser em newton, né? Tem que ser em newton. Ou podíamos dizer quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado. Isto que equivale ao quê? Que equivale a newton. Então logo vamos colocar apenas newton. Então a força é de 80 newton. Percebeu? Então a linha C dizem classifique o movimento, né? A linha construa o gráfico da aceleração em função do tempo para o movimento, né? Temos que construir o gráfico da aceleração em função do tempo. O que é que nós vamos dizer? Vamos construir o que eles querem, né? Vamos fazer isto. Então, o tempo, esse aqui é o eixo do tempo, vamos dizer, tempo em segundos. E aqui vamos colocar a aceleração em o que? Em metros por segundo ao quadrado.
Então, a aceleração é de quanto? A aceleração, nós percebemos que é constante, que é de 40 metros por segundo ao quadrado. Então, o tempo, vamos colocar 1 aqui, 2, aqui 3, aqui 4. Então, é só traçarmos uma linha assim, porque a aceleração é constante. Então, o nosso gráfico fica assim. Este é o nosso gráfico. A linha D, dizem que classifica o movimento sabendo que a trajetória é uma linha reta. Então, se a trajetória é uma linha reta, então nós logo para a linha D é o movimento retilíneo uniformemente acelerado, né? Movimento retilíneo uniformemente variado, mais acelerado, né? Percebeu? O número 3 diz o seguinte: um objeto com massa de 8 kg e volume de 0,004 metros cúbicos é mergulhado totalmente dentro da água de massa específica igual a 10 elevado a 3 kg por metros cúbicos. Qual é, dois pontos, a linha A, o valor do peso do objeto, use G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O que é que nós vamos fazer? Temos aqui os dados, massa, volume e massa específica. Então nós vamos trabalhar. Vamos colocar aqui os dados. Para a linha A, eu quero o peso. Mas o que é que nós sabemos do peso? Nós sabemos que peso é igual ao quê? A massa vezes a aceleração de gravidade. Percebeu? Isso quer dizer que o seu peso, para você conseguir saber o seu peso, você precisa medir a sua massa. Que vais medir a sua massa em quilogramas, depois vais multiplicar a sua massa pela aceleração de gravidade se estiveres na Terra. Percebe? A aceleração de gravidade na Terra nós sabemos que é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, se estivesses na Lua, né, era só medir sua massa, depois multiplicar com a aceleração de gravidade da Lua, tu terás o teu peso. Percebe que o teu peso na Terra é diferente do teu peso na Lua, né? São regras da física, é assim mesmo. Então, nós vamos voltar aqui ao exercício. Querem o peso. Então, vamos dizer o quê? Vamos dizer que o peso será igual... A massa é de quanto? É de 8 kg. 8 kg vezes a aceleração de gravidade. Eles disseram-nos que temos que usar 10 metros por segundo ao quadrado. É por isso que vamos usar 10 aqui. Então, vamos dizer que peso será igual a... Isto vai nos dar a 80 newton. Então, este é o peso de 80 newton. A linha B, o que é que eles pediram na linha B? Querem a intensidade da força de empuxo que a água exerce sobre o objeto. Ok. Temos aqui os dados, nós sabemos o quê? Sabemos que, vamos para B, sabemos que força é igual ao quê? É igual a massa específica vezes o volume vezes o quê? A aceleração de gravidade. Então vamos ficar com força será igual ao quê? Qual é a massa específica da água? Eles disseram que é 10 elevado a 3 vezes o volume, é de 0,004 vezes o que? A aceleração de gravidade, que é de 10. Então ficaremos com força igual ao que? A 40 newton. Percebeu? É a intensidade da força de empuxo, né? Essa é a força de empuxo. Então, por isso não vamos aplicar aqui a segunda lei do que? De Newton. Ok, a linha C. A linha C, eles pediram o quê? O valor do peso aparente do objeto, né? O valor do peso aparente desse objeto aqui. O que é que nós vamos fazer? Vamos dizer, é simples. Vamos dizer que o peso aparente tem que ser igual ao quê? A peso real menos o quê? A força. Percebeu? Essa força de empuxo. Então vamos dizer que o peso aparente será igual ao quê? A 80 newton menos o quê? 40 newton. Então ficaremos com o quê? Com peso aparente será igual a quanto? A 40 newton. Percebeu? Então este é o número 3. Ok, o número 4 diz o seguinte: considere o circuito elétrico dado, cujo DDP, nós sabemos que DDP podemos chamar de tensão também, entre os pontos A e B, VAB, é de 90 volts. Determine a linha A, a resistência equivalente. Ok, nós queremos determinar a resistência equivalente deste nosso circuito aqui. Em outras palavras, é a resistência total que nós queremos determinar. Conforme podemos ver, já temos aqui um dado
nos deram um dado que é a DDP, nos deram a resistência 1, que é de 10 ohms, a resistência 2 é de 60 ohms, a resistência 3 é de 30 ohms. Mas nós sabemos que para resolver um circuito, nós primeiro precisamos de olhar para o circuito. Então, estamos aqui, estamos a olhar. Segundo, precisamos de identificar que tipo de circuito. Que tipo de circuito? Então, conseguimos ver que aqui essas duas resistências estão associadas em paralelo e essa aqui está em série. Então, logo é misto. Primeiro vamos decifrar essas que estão em paralelo. Ok, vamos a isso. Para decifrarmos aquelas duas que estão em paralelo, nós sabemos que usamos essa fórmula aqui. Nós podemos chamar de RA, né? A resistência equivalente daquelas duas. Nós podemos dizer que RA igual ao quê? Quais são as resistências que estão em paralelo? É a R2 e R3. Então, vamos dizer o quê? Vamos dizer que R2 vezes R3. Então, embaixo, vamos dizer o quê? Vamos dizer que R2 mais R3. Há um vídeo que explica de uma forma clara sobre circuitos elétricos, de uma forma bem aprofundada. Vou deixar o link aqui na descrição. Ou podes clicar aqui. Essas escritas estão a aparecer aqui. Vai lá aprender. Ok, então vamos dizer o quê? Vamos dizer que RA, né, resistência equivalente de 1 e 2. Podemos chamar de RA ou também podemos chamar de resistência equivalente de 1 e 2. Né? Tanto faz. Nós aqui definimos as regras aqui. Ok, então vamos dizer que RA será igual a R2 é de quanto? É de 60, R3 é de 30. Então vamos dizer 60 vezes 30 sobre 60 mais 30. Então ficamos com RA será igual ao que? Isto aqui vai nos dar 1800 sobre 90, né? 60 mais 30 dá 90, 60 vezes 30 dá 1800. Então, isto aqui vamos ficar com RA será igual a quanto? Isto aqui vai nos dar 20 ohms. Então, RA nos deu 20 ohms. Em outras palavras, a resistência equivalente de 1 e 2 que estão em paralelo é de 20 ohms. Então, a seguir, o que é que nós vamos dizer? Vamos dizer que resistência total será igual. Já vamos somar essa resistência, mais a resistência equivalente dessas duas, porque estão em paralelo. Vamos dizer aqui que o quê? Que a resistência total será igual a R1 mais RA. Mas nós já sabemos qual é o valor de RA. Então, resistência total será igual a R1 é de quanto? É de 10. R1 é de 10 ohms, mais RA nós dissemos que é de 20 ohms. Então, a resistência total será igual a quanto? A 30 ohms. Então, a resistência total é de 30 ohms. A linha B, que é a intensidade da corrente no resistor R60, né? R2, que é de 60 ohms. Então, é a resistência daqui, aliás, é a intensidade daqui. Mas, primeiro, nós precisamos de calcular o que é a sua tensão. Temos de determinar a tensão daqui para depois aplicarmos a primeira lei do Ohm para termos a sua intensidade. O que é que nós vamos fazer? Presta um pouco de atenção, por favor. Vamos dizer o quê? Essa é a linha B. O que é que nós vamos dizer? Vamos dizer que intensidade total será igual, primeiro vamos determinar a intensidade total, será igual a tensão total, isso já sabemos, sobre resistência total. Se você ainda não sabe, vai assistir essa aula que estou a referir. Então vamos ficar com o quê? Com a intensidade total será igual a quanto? A 90 de o quê? De tensão total. Sobre a resistência total nós já calculamos, encontramos 30 ohms. Então vamos dizer que a intensidade total será igual a quanto? Isto aqui vai nos dar 3 amperes. Então, a intensidade total é de 3 amperes. Então, se a intensidade total é de 3 amperes, quer dizer que essa resistência que está em série aqui também partilham, também goza do que? Dessa intensidade aqui. Também se alimenta dessa intensidade total. Então, R1 já sabemos que é de 10. Intensidade 1 já sabemos que é igual à intensidade total, que é de 3 amperes. Então, vamos a isso. Vamos calcular a sua tensão. Vamos dizer o quê? Vamos dizer que intensidade 1 é igual à intensidade total e é igual a 3 amperes. Por que intensidade 1? Por que intensidade 1 é igual à intensidade total? Porque está em série. Só isso. Então vamos dizer que intensidade 1 é de 3 amperes. Resistência 1 é igual a 10 ohms. Então vamos dizer que queremos a sua tensão. Vamos dizer que tensão 1 será igual a
resistência 1 vezes intensidade 1. Isto vai nos dar, a tensão 1 será igual a quanto? Isto vai nos dar 10 vezes 3, que vai nos dar 30 volts. Então, já sabemos que nesse circuito a tensão total é de 90. Quando é liberto 90 volts, aqui passa a ser preso quanto? 30 volts. Queremos saber quais são os volts que passam para alimentar essas duas resistências. Porque estão em paralelo, então vão partilhar a mesma tensão. Então vamos dizer o quê? Vamos dizer que tensão 2 é igual a tensão 3, porque estão em paralelo. São essas duas resistências. É a tensão que vai alimentar essas duas resistências. Tem que ser igual ao quê? A tensão total menos o quê? A tensão 1. Percebe? Quer dizer que se aqui vai passar, é liberto aqui 90 volts. Aqui passa a ficar 30 volts, já calculamos. Então queremos saber, essa que passa, essa que vai alimentar essas duas. Então vamos dizer o quê? Vamos dizer que tensão 2 igual a tensão 3 vai ser igual. Tensão total é de quanto? Já disseram que é de 90 volts, menos tensão 1 é de 30 volts. Então ficamos, isto aqui vai ser igual a quanto? A 60 volts. Já sabemos que a tensão 2 é de 60 volts. Já sabemos que tensão 2 é igual a tensão 3, que é de 60 volts. Então, a resistência 2 é de quanto? É de 60 ohms. Então, queremos saber a sua intensidade. É isso já que eles pedem aqui na linha B, a sua intensidade. Então, vamos dizer o quê? Vamos recorrer àquela nossa primeira lei de Ohm, que estamos sempre a cantar. Vamos dizer que intensidade 2 será igual a quê? A tensão 2 sobre resistência 2. Ficaremos com o quê? Com intensidade 2 será igual a quanto? A tensão 2 é de quanto? Já dissemos que é de 60 volts. Resistência 2, já dissemos também, é de 60 ohms. Então ficamos com intensidade 2 será igual a 1 amperes. Percebeu? Qualquer dúvida que tiver, deixa aqui nos comentários. Esse canal aqui foi criado para ajudar você, né, a entender melhor essa física aqui. Então não tenha medo. Qualquer dúvida que tiver, deixa aqui nos comentários. Ok, a linha C, o que é que diz? Diz que querem a energia, né, dissipada no resistor R3 de 30 ohms durante 1 minuto, quando por ele passa uma corrente de 2 amperes. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos trabalhar. Ok, então a intensidade, eles disseram que é de 2, já são dados esses. A resistência querem energia que passa na R30, né? R3 que é de 30 ohms. Qual é o tempo? Dizem que o tempo é de 1 minuto. 1 minuto corresponde a 60 segundos. Nós já sabemos como é que se transforma isso, né? Nós já sabemos como é que se transforma isso. Já vimos nos outros vídeos aqui do canal. Então, vamos querer a sua energia. Vamos dizer, nós sabemos o que? Sabemos que energia é igual ao quê? Energia é igual a tensão vezes intensidade vezes o que? O tempo. Então vamos dizer o quê? Vamos dizer que energia é igual a tensão, não nos deram. Então vamos dizer o quê? Mas nós sabemos que tensão é igual ao quê? A tensão, sabemos que é resistência vezes intensidade. Então vamos colocar isto aqui no lugar de tensão. Vamos dizer que é igual a resistência vezes intensidade. Vezes essa intensidade aqui. Vezes intensidade vezes o tempo. Percebe que temos duas intensidades. Então vamos dizer que energia será igual ao quê? A resistência vezes intensidade ao quadrado, porque são duas vezes o tempo. Então ficaremos com o quê? Com intensidade. Energia será igual a 30 ohms de resistência vezes intensidade é de 2 ao quadrado vezes 60 segundos de tempo. Então ficaremos com energia será igual a quanto? A 7.200 joules. 7.200 joules. Então, vamos para o número 5. O número 6 diz o seguinte: um pêndulo simples de comprimento L igual a 0,10 metros executa oscilações de pequena abertura angular, de modo que a esfera pendular realize um movimento harmonioso simples. Movimento harmônico simples, tanto faz.
Então, eles dizem, determine o período do pêndulo e a respectiva frequência. Use G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ok, nós vamos a isso. Já nos deram os dados, né? Temos aqui o comprimento, nos deram a aceleração de gravidade. Então, vamos a isso. Vamos dizer o quê? Vamos dizer que temos aqui os dados. Então, a fórmula, nós já sabemos que período é igual a 2 vezes o π vezes o quê? A raiz quadrada de comprimento sobre a aceleração de gravidade. Então, vamos dizer o quê? Vamos dizer que período será igual a 2 vezes o π. O que é π? Nós sabemos que π é 3,14. Eles não nos deram, mas é um valor que nós sabemos. Nós devemos conhecer esse valor. Vezes o quê? Raiz quadrada de o quê? De 0,10 sobre 10. Então, o nosso período será igual ao quê? A 6,28 vezes 0,1. Isso que vai nos dar período igual ao quê? A 0,628 segundos. Já temos aqui o período. A seguir, queremos o quê? A frequência. Queremos a frequência. Mas nós sabemos muito bem que frequência é igual ao quê? Ao inverso de período. Então vamos dizer o quê? Vamos dizer que frequência será igual a 1 sobre o período, que é de 0,628 segundos. Então ficaremos com frequência será igual ao quê? A 1,59 Hz. Então ficamos com isto. O número 7 diz que qual das opções completa corretamente a seguinte frase? A frase está aqui. O período das oscilações de um pêndulo simples não depende da... Ok, nós vamos olhar aqui no número 6. O que é que nós fizemos? Esse período aqui, não temos massa aqui. Consegues ver que não temos nenhuma massa aqui, nessa nossa fórmula. Então, logo, a linha A, dizem comprimento do pêndulo. Usamos o comprimento, não usamos? Isto aqui, usamos o comprimento. A linha B, massa da esfera pendular. Usamos a massa aqui para determinar o período? Não usamos a massa. Então, logo, o período das oscilações de um pêndulo simples não depende do que? Da massa da esfera pendular. Só isso. É só nós vermos aqui na nossa fórmula aqui. Se ao determinarmos o período, usamos a massa ou não. Não usamos a massa. Então, a massa não entra. Percebeu? Ok. Então, chegamos ao fim deste vídeo, né? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo daqui do canal. Não se esqueça, partilhe este vídeo para os seus colegas, para eles também saberem disto, né? E não se esqueça, assista essa aula que eu disse para você assistir aqui na descrição. Vai lá assistir. Deixa like no vídeo se tiver gostado. Se não tiver gostado também, deixa dislike. E até o próximo vídeo. Eu sou o Bia.